Eu preferia que fosse presencial, né? Mas vamos lá. É assim, o modernismo é isso. Você tá bem? Eu estou bem. Você está bem? Saúde? Estou bem, né? Assistindo todos os seus YouTube direto, constante, que eu adoro. Que legal, bom, feliz. Foi por aí que nós nos conhecemos, né? É. Bom, deixa eu falar uma coisa. Eu tenho 2 assuntos. Um terceirinho é latido de cachorro, que eu vou deixar para o fim. Você me dá uma dica, o que eu posso fazer? Que tá uma loucura. Então, o meu pai, ele faleceu em 1997. Tá. E moraram lá meus 3 irmãos, né? Eu sou meia-irmã, porque é o segundo casamento do meu pai. E eles moraram nesse imóvel. O meu pai fez um testamento, né? Que dizia que esse imóvel não poderia fazer nada com ele só a partir do momento que a mulher, a esposa, falecesse. Ela faleceu faz 2 anos exatamente. Os meus irmãos não se mexem para nada, o inventariante é um deles. Eles estão muito bem financeiramente, né? Isso é preciso dizer. E eles não se mexem para nada. O inventário está parado há 20 anos. Quem abriu não foram eles, e nem eu. Eu estava fora do Brasil. Foi uma credora do meu pai. Ela abriu, ele morreu em 97, ela abriu em 2021. 2001. 11, não, 2001. Ela abriu uma credora do falecido. Até então, não acontece nada no inventário, doutor. Para disso. Chegou a ser arquivado o inventário ou não? Arquivado faz tempo. Aí a juíza desarquiva, fala alguma coisa, que ela exige movimento, arquiva de novo, porque ninguém faz nada. Essa casa poderia ser vendida há muito tempo antes dessa senhora falecer? Não, né? Por causa do testamento? Poderia, não, poderia. Na verdade, no direito, nós temos instrumentos que dá para vender antes de regularizar. Um deles é a cessão de direitos hereditários, né? A cessão de direitos hereditários, que é prevista no Código Civil, é um contrato que permite vender para alguém sem fazer o inventário, ou antes de fazer o inventário, ou no decorrer do inventário. É uma boa saída. Por quê? Essa pessoa que vai comprar os direitos hereditários, ela pode fazer um inventário. O único segredo puro do gato, eu sempre falo nas aulas, né? Isso é muito importante. A cessão de direitos hereditários não pode ser um instrumento particular. Não pode ser copia e cola da internet. Tem que ser o quê? Uma escritura pública. Tem que ser um tabelião de notas que vai lavrar esse contrato, que é a cessão de direitos hereditários. Isso é regra de jogo, hein? Senão não vale nada. E tem que ter anuência de todos os herdeiros. Se tem anuência de todos os herdeiros e a escritura pública, tá válido. Aí quem compra... Então, eles poderiam ter vendido essa casa mesmo com o testamento? Porque meu pai diz no testamento o seguinte, onde é que está aqui? O que bem vem a ser atribuído aos filhos, cláusula vitalícia de incomunicabilidade, frutos e rendimentos até ela falecer. O testamento é algo que a gente tem que analisar. Por quê? Esse testamento, como que ele foi feito? Ele é público? Ele é particular? Ele tem validade? Me fala para mim, esse testamento, como que foi feito? Ele foi feito, testamento, no cartório. No cartório? Tá, então é público, né? Foi feito através... É público. Esse testamento, respeitando as regras do jogo, igual a doação, né? Não posso antecipar legítimo, não posso ter uma invalidade nele, né? Senão ele não vale nada. A cessão de direitos hereditários, eu posso vender os direitos hereditários, mas se tem testamento, quem que é o beneficiário desse testamento? É a esposa. A esposa. Ele coloca os 3 filhos, não me menciona também, nem no óbito, quando ele faleceu, meus irmãos não me mencionaram, né, porque eu sou do primeiro união do meu pai. Então, também estou no óbito. Eu que fui no cartório e mudei isso, né? Constatei que eu sou filha. E então, a gente percebe, doutor, que eles não querem fazer nada. Conversei com eles semana passada. Eles acharam que eu estava grosseira com eles, porque eu falei, vamos fazer alguma coisa? A sua mãe faleceu há 2 anos. Procure seu advogado. Eles têm uma empresa de advocacia. Eles têm uma empresa de advocacia também, além de serem investidores e tudo. Então, me puseram um pouquinho na parede, tipo, procura um advogado, então, já que você está pressionando a gente para a venda. E o que eu queria fazer, doutor, é um acordo com eles. Isso eles não gostaram. Mário, você quer fazer um acordo? Você tem que esperar vender a casa. A casa tem um valor alto,
não se vende assim rápido, demora uns 5 anos, se não demorar 10, doutor. O valor é alto. Então, o que eu propus para eles? Um acordo, são 3 irmãos, e como eles estão bem financeiramente, imaginei, poxa, a minha parte é 6,25, né? Que como meu pai deixou o 50% dele, mais 25% para a mulher, eu fico com os 25 que é dividido em 4. Então, a minha parte é 6,25, que é baixa, né? A deles não, a deles é todo tamanho. Então, eu fazendo umas continhas aí, é um dinheiro que ele poderia fazer um acordo comigo, os 3. Como eu disse, eles estão bem financeiramente. Eles recusam, eles dizem que não tem dinheiro. É um absurdo ouvir isso. É um absurdo. Então, a gente tem uma pequena, assim, não é desavença, uma pequena fatice, né, na conversa. Se estranhou um pouquinho. Sobre o acordo. Poderia existir esse acordo, ou só eles querendo, claro, eu poderia forçar um acordo? O que eu posso fazer? O acordo sempre é possível, em qualquer situação, né? O direito brasileiro, o processo civil, ele traz aí, ele incentiva a fazer acordo. Numa audiência de conciliação, fora da audiência, então, acordo é ótimo. Eles poderiam comprar os seus direitos hereditários ou vender para você, se fosse o caso. Claro que isso pode sim, através da sessão de direitos hereditários, poderia ser feito isso. Agora, quando existe uma briga, né? Então o herdeiro quer vender, o outro não quer, qual que é a saída? Tem duas. Não, a casa está vendo. Faz um ano, depois que eu conversei com eles, porque também né, não. Hoje tem... IPTU não pago há 10 anos. Eles não pagam IPTU há 10 anos naquela casa. Olha que perigo, o ITCMD está correndo há 20 e poucos anos. O que pode ser feito, doutor? Porque tem duas ações que dá para usar. Eles não, porque eles têm dinheiro. Eles falam aquilo lá, a gente vai perder para ele. Me fala uma coisa, essa casa está parada, está fechada, está alugada? Está fechada, eles não tiraram todos os móveis, as roupas da mãe ainda estão lá, que é uma vergonha. Né? Tenho 2 corretores trabalhando, mas é muito difícil vender, doutor. É muito difícil. É difícil. Você falou. É muito grande. Não, você falou a verdade. A casa, quanto mais cara, mais difícil vender. Tem que achar o comprador certo. E como é que eu pressiono para um acordo eles comprarem minha parte? Eles já disseram semana passada que não temos dinheiro. Fica difícil. Sem dinheiro não tem acordo, né? Difícil. O que você pode fazer? Você poderia distribuir o inventário, só que o inventário você pode até pedir justiça gratuita para tentar fugir, né, daquela taxa judiciária. O problema é o ITCMD, né? Tudo bem que o ITCMD, que é o tributo, você vai pagar proporcional, cada um vai pagar o seu. Sim. O que você poderia fazer para mexer essa situação, o inventário ele já foi distribuído e me parece estar arquivado. Então, você poderia desarquivar o inventário e pedir a exoneração da antiga inventariante e você se tornar a nova inventariante. Poderia ser uma saída. Sim. Com isso, você pode pedir o quê? Você pode pedir extinção de condomínio, o imóvel vai a leilão. Mas... Então, vai a leilão, todos perdem. Na verdade, não é bem assim. O leilão, a gente fala leilão, vamos pagar lá embaixo. Não, existe uma avaliação, tem que ser respeitada. Esse valor, se não for o valor mínimo, na verdade, não vai ser vendido, não vai ser arrematado, né? Então, não é aquele leilão que a gente está acostumado na internet, que a gente entra, que o banco... É um outro tipo de leilão. O leilão judicial desse jeito, né, você vai fazer uma avaliação prévia e você vai pedir que o mínimo seja aquele. Então, dá para fazer. É uma saída para você movimentar esse inventário e a coisa andar, né? Eu acho que a saída... de fazer isso justamente pelo leilão e cair totalmente para trás e ninguém ganha. Não é verdade. Na verdade, o leilão, quando é judicial, em virtude de uma dívida, que o bem está penhorado, trabalhista, cível, aí realmente o leilão é uma fria, porque vai arrematar o bem por um menor valor. Agora, desse tipo, não. O leilão, eu falo controlado, né? Você consegue controlar. A ideia é fazer o inventário. O inventário já está distribuído, então fica mais fácil. Inventário de quem? Da mãe? Inventário da mãe? Inventário. Falaram que não querem abrir inventário da mãe. Eu não consigo entender nada, doutor. Eu não entendo nada. Mas o do seu pai... Não tem inventário da mãe. Esse imóvel está vinculado ao seu pai, né? Sim, só que até o falecimento dela, né? Agora ela faleceu há 2 anos e eles falaram que não vão abrir inventário. Então, quando a gente não quer abrir inventário, para regularizar um imóvel, ou a gente vende irregular, que é a cessão de direitos possessórios e afins. Quando existe um interesse de um herdeiro ou de alguém comprar o direito de herança, é a cessão de direitos hereditários. Quando eu quero vender sem cessão de direitos hereditários, é a cessão de direitos possessórios. E a outra saída que nós temos é o uso capião, né?
se todo mundo se desse bem, tem que tomar muito cuidado, porque eu não posso... Tem boas teses, eu preciso justificar, precisa ser consensual, mas poderia ser feito o uso capião, conforme anunciado no 492 da Quinta Jornada de Direito Civil, de 36 espécies, vocês usariam do 1238 e conseguiria, em regra, regularizar esse imóvel, né? Poderia ser. Eu vi tanto no Senhor das aulas isso aí. Poderia ser uma saída. Eu já sei de cor os artigos. Já. Só que qual que é o problema que nós temos aí? O pessoal não é unido, né? Cada um vê o seu lado. Não, está preocupado com os negócios. E outra coisa, a gente teve um relacionamento de conversa, não de conviver, né? E amizade, tudo bem. Mas eu vejo que não tem interesse nenhum. Inclusive, foi dito para mim, nós vamos perder aquela casa por causa do IPTU. Ele afirma que vai perder. Meu Deus. É o traído conformado. Então, o que eu quero saber é o seguinte, o que eu posso fazer realmente para pressioná-los? Acordo, eles já falaram que não querem. Hoje, a única saída que você tem, uso capião não dá para fazer, porque você não tem a posse exclusiva. Então, já ficou difícil. A única saída segura e menos onerosa é você desarquivar o inventário e dar andamento ao inventário. Pedir a substituição da antiga inventariante. Quem que é inventariante? É um dos meus irmãos. Um dos seus irmãos, né? Só que... E que, aliás, ele não está morando no Brasil, está morando no Uruguai. Ele fica 15, 20 dias lá e deve estar fazendo algum investimento lá. Então, quer dizer, mais um motivo para ele não estar nem aí com inventário nenhum, nem da mãe, nem de ninguém. E é uma falta de tudo, doutor. É uma falta de tudo. Eles têm muito dinheiro, então essa casa para eles não é nada. Entendi. Outra coisa que eu tenho uma dúvida. Meu pai tinha uma tecelagem e ele doou esse prédio da tecelagem, esse é um outro assunto dentro da herança. Doou para os 2 irmãos, são 3 do outro lado, mas ele doou para 2. E estava no nome da tecelagem dele. Como é que pode doar um prédio inteiro se na tecelagem ele tinha 25% somente? O prédio inteiro foi doado para os 2 irmãos, né? Eu tenho toda a escritura, eu tenho tudo que foi atrás mesmo. E não colocaram isso no inventário. Isso não é antecipação de herança? Você tomar cuidado. Toda vez que eu vendo alguma coisa da herança sem autorização, é antecipação de herança. Tanto a doação ou a venda é uma forma de antecipação, né? É uma alienação. Então, é assim. Agora, olha que situação que você se encontra, hein? Para eles, o imóvel está lá. Ninguém tem interesse, ninguém precisa. Vai ficar parado, né? Ninguém quer fazer um inventário. E o pior de tudo, ninguém está pagando IPTU. Isso vai dar uma confusão, porque vira dívida ativa, perde o imóvel, sim. Já vi casos aqui no escritório. Já está na dívida ativa, eu tenho tudo. Está 1.600.000 de dívida ativa. 1.600.000, meu Deus. O imóvel vale, valor venal, 7 milhões. Eles pedem 10 na venda, né? Então, já diminui de 6 milhões, valor venal 1.600.000. Eu fiz todas as contas outro dia aqui. Então, quer dizer, está caindo. Mas, espera um pouquinho, não tem que ter uma regra para isso? O inventariante, como é que pode todo mundo perder porque o inventariante não faz nada? E eu perguntei, por que vocês não pagam IPTU? Porque nós não tínhamos dinheiro. Eles nunca têm dinheiro. Mas aí que tá. O problema é que realmente a coisa está largada. Quando você tem um inventário, quando você tem um inventário que está arquivado, ou você tem um inventário que o inventariante não paga os tributos, não toma conta do imóvel, o interessado nisso tem que pedir o quê? A substituição do inventariante. Então, a saída sua menos onerosa e a real é fazer o quê? Desarquivar esse processo e pedir exoneração do inventariante. Primeiro que não paga os tributos. O que eu tenho que fazer aí? Daí? É uma petição, você contrata o advogado, é feita uma petição, é desarquivado o processo, paga a taxa de desarquivamento, esse processo volta, né, ativa, e aí você pede dentro dele a substituição do inventariante, pede exoneração. Eu sei, mas o que eu tenho que fazer sendo inventariante? Você vai tomar conta dos bens, né? E aí você tem que pagar tributo, você tem a possibilidade de pedir autorização para alugar, pedir autorização para uma venda, você pode pedir. Excelência, venho requerer autorização para venda para suprir os gastos do inventário. Só que aí que tá, só tem esse imóvel?
Porque alvará judicial, normalmente, é o bem de menor valor. Se nós estamos falando de um imóvel só, você não consegue alvará judicial, né? Para liberar a venda. Não, mas tem aquele imóvel. É. Aquele imóvel eu faço parte, que meu pai doou. Meu pai doou para ele. Depois eles venderam para a irmã deles. Então, está muito claro que eles não quiseram que eu participasse disso aí, entendeu? E fizeram a escritura definitiva. Quanto tempo? 1 ano depois que meu pai faleceu. Ou 1 semana depois que meu pai faleceu. Aí foram fazer a escritura definitiva. Então, isso mostra que eles não queriam que eu participasse. Isso é legal fazer? Hoje, qualquer... Tem que ter uma... Quando nós não concordamos com a venda de um bem, nós temos direitos, né? A saída é fazer o quê? Uma ação declaratória de nulidade. Você tem que provar, mais ou menos, que foi uma simulação. Não foi venda, foi doação. Mas pode ser doação também. Qualquer alienação, quando existe uma simulação, você tem o direito de pedir a nulidade. Você entende que foi uma simulação? Mais ou menos foi, né? Foi meio por fora, você não ficou nem sabendo, não é? Todo mundo diz isso, doutor. Todo mundo. E a sua parte? Que não seja nem advogado sabe que isso aí está claro que foi e me fala uma coisa. A sua parte foi depositada em juízo? Como você recebeu a sua parte? Como foi nessa doação? Na verdade, parte do quê? Eu não recebi nada. Foi uma doação. Alegaram uma doação, acabou. Você não assinou nada? Doaram para os dois. Depois de um tempo, eles venderam para a irmã, né? Para tirá-los da história. Olha, é muito triste isso que a gente vê. Eles acham que ninguém entende e ninguém sabe. Está muito claro. Me fala uma coisa. Quando nós temos o direito do imóvel, numa doação, a gente tem que assinar. Você chegou a assinar alguma coisa? Você lembra disso? Uma procuração? De jeito nenhum, não. O ideal... Quando meu pai doou, foi em 1990, certo? Eu não estava no Brasil. E ele faleceu em 1997. A doação foi em 1990. Em 1997 ele faleceu, certo? E foi quando conheci meus irmãos, pessoalmente. Então a gente teve um encontro, uma reunião, que lindo, mas ninguém falou nada de nada. Né? E uma semaninha depois que meu pai faleceu, eles fizeram a escritura definitiva. E quem assinou foi o sócio do meu pai. Certo? Só que meu pai só tinha 25%. Como é que ele pode doar um prédio inteiro para os 2 filhos? É estranho. Teria que analisar a certidão para ver quem consta como proprietário e qual a fração ideal. Eram vários. Você tem a certidão aí? Nossa, eu tenho tudo. Tá. Eu tenho tudo isso. Você tem a matrícula? Tenho tudo, matrícula, tudo. Tá. Eu fui buscar tudo já. Mas faz 25 anos isso, né? O lado bom é que a ação declaratória de nulidade ela não tem prescrição. Ela não prescreve. O grande interesse de usar essa ação declaratória de nulidade é que ela não tem prescrição. A anulatória tem, 4 anos. Só que temos um problema. Quanto mais tempo você deixa para ingressar com essa ação, existe um entendimento por parte do judiciário que você perdeu o objeto. Depois de 25 anos, agora você vem atrás? Descobriu agora o imóvel, não pode ser? Pode ser uma alegação. Pode ser uma alegação. E eu falei para eles, nossa, eu descobri esse imóvel que o papai doou para nós. Ele doou para nós, que nós pagamos muitas dívidas dele. Ele sempre tem uma respostinha esperta, sabe? Sim. E não abriram o inventário do pai. Não abriram, né? 97, a credora abriu em 2001. Então, assim, eu não estou entendendo onde que eu vou chegar. Porque eu estou saindo perdendo, porque eu preciso desse dinheiro. Eu preciso, eles não precisam. Então, você acha que me tornei independente e... Eu acho que o caminho menos oneroso, porque não dá para te trabalhar com posse. A possibilidade de reúno dos campeões não dá. Se a gente for fazer uma ação de obrigação de fazer, a situação vai ficar mais tensa com seus irmãos. Vai ficar horrível. Exigir conta? Tem uma ação que é exigir contas. Você ingressa para obrigar a exigirem contas. Eu acho que também a situação vai ficar horrível, vai ficar mais tensa. E tem outra, né? Você vai ter um desgaste muito grande. Então, eu falei o quê? O inventário. Porque se alguém te questionar, fala, mas, poxa, por que você está mexendo no inventário? Porque é meu interesse. Eu quero resolver essa situação. O inventário da mãe? O inventário, né? Você tem que mexer no inventário. É uma saída. Não, o pai ou da mãe. Minha mãe faleceu, eles não abriram nada. Então, tem que abrir o inventário lá do começo, do pai. O certo é do pai. Seu pai faleceu antes que da mãe. O do pai também. Há 20 anos. Então, tem que fazer isso. É do pai. Então, e o que aparece lá no inventário, doutor, são dívidas deles. São credores,
credor de R$ 1 milhão que eles não pagaram, banco não sei de onde que eles não pagaram. Então, são... Largaram, né? Percebeu, né? Percebeu o perfil, né? Largaram o inventário. Então, largaram. Né? Largaram o inventário. Aí, que largaram tudo. Largaram tudo. O que você vai fazer como inventariante? Você conseguindo esse cargo, né? Você vai ter o poder da caneta. Então, você vai falar, juiz, eu preciso pagar as dívidas do espólio, do falecido, né? Com o espólio. Eu preciso pagar as dívidas do falecido com o espólio. Então, aí você vai pedir o quê? Autorização para alugar esse imóvel. Será que não aluga? Não sei. Você pode pedir autorização. Não, mas seria melhor vender? Está à venda já. Já está à venda, mas você poderia alugar para pagar as dívidas, para não perder o imóvel, tentar pagar. Se está difícil de vender, é melhor alugado, com uma cláusula de venda. Se vender, tem que sair em 30 dias, porque você precisa fazer receita, né? Porque o IPTU não está sendo pago, as dívidas não foram, só aumenta, né? Tudo bem que tem dívidas que prescreveram. Todo esse tempo aí do inventário, precisaria analisar isso, né? Aí o primeiro passo seria... IPTU não prescreve, né, doutor? Prescreve, toda a dívida prescreve. Ele falou para mim, IPTU prescreve. Eles estão tudo assim na... Prescreve, entendeu? Mas sabe o que você pode fazer? Se torna inventariante. Você se tornando inventariante, você tem o poder da caneta, e aí você pode renegociar o IPTU, né, pagando com o dinheiro do espólio. Você pode botar para vender o imóvel, controlar essa venda com mais facilidade. É outro mundo, né? Eu acho que nesse momento, se você... Quer dizer, paga o IPTU como? O IPTU é 7 mil por mês. Então, o IPTU poderia alugar o imóvel, autorização para alugar, seria uma saída. O IPTU, para pagar o IPTU, a venda de um outro bem de menor valor. Então, tem várias formas que você pode fazer receita para poder custear, né? Mas quem teria? Porque eles moram em imóveis de altíssimo padrão, altíssimo, né? E, inclusive, falei para eles, vocês não têm um apartamento, alguma coisa que vocês podem me dar, um sítio, alguma coisa, né? Não, eles não têm nada, eles não querem saber de nada. Então, o senhor acha que esse imóvel doado foi uma antecipação de herança? Tem que olhar, né? Temos que olhar a matrícula. Manda para mim a matrícula no WhatsApp. Eu vou olhar assim, puxo uma outra matrícula, não tem problema. Tem que olhar direitinho. Eu tenho tudo. Tem que fazer cálculo. Vou pegar o papel e fazer cálculo de partilha, para ver se ocorreu mesmo. Agora, que você, nessa situação que você está, tem que se habilitar no inventário e pedir que seja nomeada como inventariante, exonerando a outra inventariante, tem que fazer, não tem saída. Porque você é a única interessada. Ninguém está afim de nada, está, né? Largado, está arquivado. Não. Se você não tomar essa atitude, essa postura, vai ficar do mesmo jeito, né? Aí eu tenho autonomia para pressionar o vendedor? Você vai ter autonomia para pedir autorização para alugar, autorização para vender. Né? Eu sei que está à venda já, mas você que vai tratar disso diretamente com uma imobiliária. Mas já não tem inventário do tamanho deles, doutor. Mas não faz mal, você tem que começar do começo. Depois que fizer o inventário lá do teu pai direitinho, aí depois eles vão fazer o inventário da mãe, mas você tem que ter o poder da caneta para conversar com alguém. Numa transação imobiliária, dependendo da pessoa, dependendo do valor menor que você vai fazer, né, a pessoa fala, eu fico com esse imbróglio aí, eu faço o inventário, me faz um valor menor. Acontece. É isso que eu estava pensando, quem comprar, fazer isso, entendeu? E sem me tornar um inventariante, qual outra saída? Eu não vejo outro. Não vejo. Posse você não tem. Uso campeão você teria que ter posse exclusiva. Não é o caso, deixa para lá. Fazer ação de exigir contas. O juiz vai falar assim, peraí, você quer fazer exigir contas, mas o inventário está arquivado. Também não dá. Obrigação de fazer, você vai ter um desgaste emocional enorme. Indenizatória, não cabe. Já estou. A ação indenizatória não teve um ato lesível. Eu sei que você está sendo lesada, né? Porque está parada a coisa, mas não foi conclusivo, não é um resultado. O único meio que você tem... O senhor? Vejo toda a história. Tudo, né? Tudo. Porque tem os cartórios, toda a transição da tecelagem para eles. Porque eles alegam que quem deu para isso foi a tecelagem, não foi o papai. Ah, pelo amor de Deus, né? É fogo, né? Agora, a única saída que você tem inteligente é fazer isso, né? Você precisaria, de fato, se habilitar e pedir a exoneração da inventariante, se tornando inventariante. Não tem outra saída. Porque não tem interesse. Ninguém outra coisa, doutor. Então, se foi uma doação em vida, depois o senhor me explica isso, né? Porque se foi uma doação em vida, onde respeitaram, né, os herdeiros necessários, aí tudo bem, aí ela é válida. Agora, se houve alguma falha... E eles podem beneficiar só 2? Em regra, se passou por nome dela, esse é o que foi feito por escritura pública.
Se foi feito escritura pública, o tabelião ele confere, né? Ele confere o registro de imóveis também. Então, aparentemente, deve ter sido feita na normalidade. Mas vamos checar sim. Então, ele poderia ter doado para só 2 filhos. Porque o cartório, o tabelião de notas, ele fiscaliza. E o registrador também fiscaliza. Então, se conseguiu registrar para o nome dela, é sinal que a coisa foi bem feita. Deles, dos dois irmãos. É sinal que a coisa foi bem feita. Provavelmente respeitou as regras, mas vamos olhar. Falhas acontecem, né? Vamos olhar sim, falhas, interesses ocultos, eu falo, né? Sonegação, né? Se não fez colação, eles não querem mostrar nada. E esse imóvel não teria que estar no inventário que eles receberam como antecipação de herança? Na verdade, se doou antes dele falecer, não, né? Porque doou, não entra no inventário. Inventário entra quando o bem é deu, falecido, né? Tá. Agora, deixa eu ver o que mais. É isso. Essa história é uma. Agora, vamos falar dos campeões, né? E como que é a situação aí? E o rapaz, o doidinho aí? Tá aqui ainda. Mas tá tudo bem, né? Ninguém tá se agredindo. Tá bom. Mas tá caminho. Ele tem problema de retrato. Então, é complicado, né? Não é fácil, né? Doutor, por exemplo, abrir no cartório, você falou que não é bom, né? Porque tem que ter muito documento, né? Senão eles não aceitam isso. Quando a gente fala de uso capião, no cartório extrajudicial, ele é uma boa opção quando não tem litígio, não tem briga, tem todos os documentos. Fugiu disso, o cartório é conservador, é melhor fazer judicial. Por que judicial? Você consegue instruir melhor o processo. Você consegue pedir uma audiência de instrução e julgamento, você consegue pedir antecipação de perícia, antecipação de, talvez, uma requisição para verificar o imóvel, a posse. Então, judicial, nesse caso, teria que ser judicial até para evitar uma nulidade, né, diante da situação, que ela é uma situação diferente, né? E não tenho tantos documentos assim, não tenho. Também. Tantos, tá? Mas eu fiz uma reforma agora em 2011, cobri lá, porque estava tudo arrebentado. E esse imóvel tem uma transcrição. Né? Até se falei aqui para lembrar. A transcrição é de 1960, né? E o senhor Basílio se comprometeu a vender a minha mãe. Ele se comprometeu a vender a ela. E ela pagou todas as sessões. Tem uma escritura pública de cessão de crédito, ó. Tem uma escritura pública, tá? Eu posso mandar para o senhor depois. Tá bom. E tem uma escritura de promessa de compra e venda em relação a ela, de 1960. Certo? Mas nada foi feito, ninguém se mexeu para nada, não passou para o nome dela. De novo, não aconteceu nada. E faz 20 anos que eu cuido dessas casas. Eu cuido. Agora reformei porque o vizinho estava reclamando, que estava com tapumes, né? Eu aluguei várias vezes, só que aluguei no nome dela, então não vale, esqueçamos, né? Eu aluguei contrato no nome dela, deveria ter feito no meu. Deveria ter feito no seu. Por quê? Porque quem tem a posse, a Lei 8.245 de 91, possibilita quem tem a posse alugar, colher os frutos. Não precisa ser proprietário. Isso te ajudaria a fazer os capião no futuro. Porque a posse indireta é uma forma de posse para uso capião, né? E pensa comigo, se você... Tem uns 5 contratos de aluguel. E o último que eu aluguei, essa senhora alugou, ela falou, posso quebrar? São casas geminadas pequenas, né? As duas têm 64 metros. Mas hoje valeriam uns 400 mil as duas. Então, tudo é dinheiro, né, doutor? Eu não sou como meus irmãos, que eu não ligo. É dinheiro, não é? Então, está num bairro que está crescendo cada dia mais, que é a Vila Leopoldina. Está numa rua muito boa. Então, o que acontece? Ela quebrou o meio e as casas ficaram abertas. Isso interfere no perito? Não. Na verdade, o uso capião, eu quero te explicar para você saber e ver o que você quer fazer. Você poderia transformar vários imóveis em um só. O que é isso? Você me falou isso. O uso capião é a forma originária de adquirir propriedade. Então, você pode desmembrar, você consegue fazer o uso capião de fração ideal da área maior, ou seja, o uso capião de um pedacinho de uma matrícula inteira, você faz só de um pedacinho, e o inverso... Eles são iguais, os tamanhos iguais das duas casas. Um exemplo, se você quer facilitar a venda desse imóvel, você faz um uso capião só, sem coloniza,
transforma várias matrículas numa só e facilita até para uma venda, para uma construtora, uma coisa assim facilita, né? Lá não pode, acho que é tombado. Não sei, né? Tem mais nada tombado hoje. Mas outra coisa, por exemplo, até alguém querendo alugar, seria positivo alugar? Com certeza. O fator alugar te ajuda financeiramente e prova sua posse indireta para o uso capião. Não só a posse, como... É isso que eu queria saber. Lembra que eu te expliquei? Tem 3 requisitos do uso capião: posse, manse pacífica e animus domini. Quando você aluga, você prova a posse indireta sua e o animus domini. Então, aí eu faço o contrato no meu nome. Faz no seu nome, faz no seu nome. Perfeito. Outra coisa, um poste tem que ter poste de luz, que a senhora aí que fez a reforma arrancou a luz do relógio. Tem que ser feito 2 postes, não um só, né? Isso em relação ao uso capião, a sua ideia é o quê? Porque o rapaz que for alugar tem que pôr poste de luz. Tá, isso tem que pôr, senão não consegue ligar. Mas não tem nada a ver com os capião, então, né? Isso é uma situação para poder ligar a luz, né? Ajuda, interfere no capião, de certa forma, porque a luz é uma forma que você prova a posse, né? A energia, né? Então, coloca o poste só, apesar que são 2 casas, põe num só, né? Isso tudo faz. Tem que ter 2 postes. Isso você vai ver o que é melhor. São 2 casas, cada um tem que ter o seu relógio. Precisa ver se talvez a Eletropaulo vai pedir 2 postes, porque é um relógio para cada casa, né? Mas aí quem vai alugar vai querer fazer isso, porque é complicado, né? 2 postes, 2 águas, porque sempre foi uma água e um relógio, desde sempre. Então, essa mulher foi fazer reforma com o relógio, ficou sem relógio. Então, se o rapaz for alugar, colocar só um poste, ok? Isso daí é uma questão que você vai ter que ver com quem for alugar, tudo certinho. Para o uso capião não muda muito, não interfere em nada. Então tá. Então, não tem nada a ver com o uso capião. Então, um poste só. Por exemplo, se alguém vê esse processo no meu nome e fala assim, não, eu conheço essa casa já é da dona fulana, essa casa há muito tempo que existe, e se alguém interferir e entrar, a minha mãe teve, por exemplo, um processo judicial, não dela, do marido, né? E eles vieram até penhorar aqui a casa, né, que eu moro, que hoje será minha, né, do meu irmão. Então, o que foi? Eles vieram penhorar a casa foi para leilão. E eles não mencionaram aquelas casas. E o advogado falou, Mara, eles sabem daquela casinha da sua mãe. Então, tem gente que sabe da existência daquela casa. Eles poderiam interferir? Na verdade, quando o imóvel está abandonado, hoje em dia, imóvel abandonado é um risco iminente, né? Imóvel, apartamento, estão invadindo até apartamento. Então, o número de invasões no Brasil aumentou muito, mas ninguém vai ficar procurando. Não está abandonado. Fiz a reforma e está fechadinho. Não. Quando você faz um capião, é um interesse seu de regularizar o imóvel, né? Passar para o seu nome, regularizar. Então, não tem nada a ver. Ninguém vai ficar procurando na internet. Não, isso não acontece, não. Mas no público, se puxar meu nome, não vai aparecer. Mas eu vou entrar lá para quê? Qual que é o meu interesse? Não tem sentido, né? Eles não podem alegar. Eles não podem alegar. Tem um irmão, está tirando dele. Ninguém se mete na vida de ninguém. Ninguém sabe a história. E outra, mesmo que alguém não gosta de você, vou tentar te fazer mal. Não é desse jeito que ela vai conseguir. Na verdade, se tem alguém interessado no imóvel, dos herdeiros, aí sim, eles vão se habilitar ao seu processo de usucapião. Existe o nome, é oposição ao usucapião. Quando eu não concordo com o seu usucapião, eu tenho que ser um terceiro interessado, um herdeiro, um exemplo. Aí eu me habilito no processo e falo, não concordo, eu acho que está errado, não tem a posse, não tem uma... Só se for herdeiro, só se for herdeiro. Ou eu apresento uma contestação após a citação. Agora, não posso entrar de alegre para falar, fazer fofoca. Não pode, não. Não, né? Não, tem sentido. Porque vamos ver se o chamado vai aparecer isso, né? Esse é meu medo também. Porque aí, tipo, tá capiando o irmão, ela quer pra ela. Eu quero sim, porque eu cuidei 20 anos. Tem um segredo de justiça que pode pedir e pode ser definido ou não, né? Então, isso é uma saída. Mas não pense assim, não. Quando você está regularizando o imóvel, não interessa o que os outros pensam ou deixam de pensar. Você está regularizando porque é uma questão sua, é uma questão de proteção. Não só segredo de justiça, então pode pedir isso? Pode pedir. Não é comum no uso capião. Pedir e não é comum deferir. Então, o pedir não quer dizer que você vai conseguir. Provavelmente não vai conseguir. Tá. Essa audiência do juiz, quem que vai nessa audiência? Existe isso? Você está falando do uso capião? Uso capião, vou ser muito sincero, com toda a propriedade, viu?
Os capião, de cada 100 casos dos capião, 99 ou mais, não tem, ou mais pode bater no 100. Não tem audiência. A audiência não tem. Só vai ter audiência no uso capião quando você pede. O que a gente tem que pensar? O uso capião, ó, até para te tranquilizar, acho que eu tinha até te falado isso, mas é importante você guardar para você entender. Uso capião, você não está comprando guerra com ninguém. Não é uma ação litigiosa. Você vai brigar, compra, você faz. Tanto é que eu bato muito nisso, os modelos da internet são totalmente errados, absurdos. O uso capião não tem guerra. É uma ação declaratória, é uma ação que se você está entrando com ela, fala, ó, eu tenho a posse, mas pacífica dos homens. Juiz, homologue. Homologou, é seu. Então não é uma ação litigiosa, ela pode se tornar litigiosa se alguém se habilitar. Quem pode se habilitar? Herdeiros. Ou apresentarem contestação, aí ela se torna litigiosa, entendeu? E, por exemplo, eu pus aqui, ata notarial, tudo isso é cobrado? Peritos, ata notarial, registro de cartório de imóveis, sim, escritura e certidão, tudo isso é pago? Quanto custa? Quanto custa fazer os capião? O que você gasta? Se for judicial, você gasta taxa judiciária. Hoje é 1% do valor da ação, né? A partir do ano que vem 1,5%. Já tivemos uma alteração, uma lei alterou. Isso que é em São Paulo. Eu pedi gratuidade, não adianta. Isso que é em São Paulo. Outros estados chegam até 3%, 4%. Aí a taxa judiciária e a citação são seus gastos. Taxa judiciária e citação. A citação no plural. Não adianta pedir gratuidade. Dá para pedir, sim. Dá para pedir, pode ser deferida. A justiça gratuita, se você pedir e for deferida, você não paga taxa judiciária no uso capião e não paga citações. Citações é os vizinhos, lá direito, lá esquerdo, fundos, é via correio. É baratinho isso, né? O custo é baixo. Não chega nem a R$20. Porque no inventário da minha mãe foi pedida a gratuidade e deu certo. A ata notarial é gratuita, né? Se for pedida a gratuidade. Então, não precisa de ata. Na verdade, a ata notarial é para o uso capião extrajudicial. No uso, no uso capião extrajudicial, a ata notarial ele é obrigatória, conforme o provimento 65. Então, você precisa, não tem como fugir. Não é o seu caso, você não precisa de ata notarial. Tá. O perito, ele vê que a casa está modificada, quebraram, aqui agora é uma inteira, ele vai interferir como é que chama? O perito, como funciona o uso capião? Professor Júlio, é uma ação demorada. Não é, não. Quem fala isso não sabe o que está falando. Tem muito advogado antiga, que 15, 20 anos atrás, código antigo, os capião é demorado. Era, hoje não. Hoje os capião fora de Osasco, menos de 1 ano, fora de São Paulo, 1 ano e meio, 2 anos. Né? Então, no setor, a gente pode pedir essa coisa mais rápida também? Pode pedir a prioridade processual. Querer morar no imóvel. Pode sim. Sei lá, alguma coisa assim. Pode. Tem prioridade processual por causa da idade, tem prioridade processual em virtude de uma enfermidade, tem sim. Dá para pedir. E outra coisa, vamos supor que eu ganhei, né? Essa ação. Eu posso dar para o meu irmão? Você ganhou a ação, o imóvel é seu, você faz o que você quer. Você pode vender, você pode doar, você faz o que você quer. É seu, literalmente, né? Não existe nenhum impedimento. E aí seria parte dele da herança, que aqui a casa, ficaria já uma parte para ele, entendeu? Entendi. E eu ficaria com a casa aqui. Apesar que aqui, se eu tivesse te conhecido há 10 anos atrás, eu tenho como fazer os capião daqui. Mas agora ele está aqui, mora aqui. Então, eu acho que já não dá para fazer isso, né? Eu acho. Dá para fazer. Lembra que a gente conversou? Por mais que ele tenha a posse com você, você pode fazer os capião só no seu nome. É possível fazer isso. Você mora aí, você tem a posse de fato, a posse direta, né? Mas mora no fundo. No fundo é como se fosse um quarto, né? Então... Sim, mas ele mora 3 anos aqui. Mas isso não tira o seu direito de posse, né? Existe a coposse, os dois têm posse. Aquele que quer fazer os capião faz. Poderia ser feito no nome dos dois, que não é o caso, né? Ou só no seu nome. Você pode fazer sim. E se eu não ganhar? Passar vergonha, né? Mas se não ganhar... Mas os capião são declaratória, né? É claro que não existe causa ganha. Mas você provando a posse, mas pacífico, nos nome, se o juiz marcar audiência, vai na audiência, apresenta declarações. Se você trabalhar com provas, você ganha. Não tem por que perder a ação dos capião. É uma ação declaratória. Mas o juiz não perguntaria, mas seu irmão é herdeiro também. Ele também é herdeiro. Então, mas o uso capião, você não está burlando o inventário. Você está fazendo o uso capião para regularizar, porque é o único meio que você tem de regularizar, porque o inventário se tornou caro.
inacessível, né? Mas tem inventário aqui já. Tem, você falou, tem. Mas dá para Eu tive que abrir por causa de uma dívida do ex-marido da minha mãe, que era penhorar a casa. Então, tive que abrir em 2000. Se você fizer o campeão dessa casa, você vai ganhar com facilidade. Está tudo no seu nome, não está? Então. As contas, tudo? Tudo no seu nome. Você diz contas, tudo? Conta de energia, água, não dá? Tudo no seu nome. Tudo. Então. Nossa, tudo. Você vai ganhar com facilidade. E aí não paga o ITCMD, né? Não paga. Não paga porque o escapeão é uma forma originária de adquirir propriedade. É uma outra forma, outro caminho para regularizar o imóvel. Né? Eu falo que tem duas estradas. Você pode pegar lá a Dutra ou pega a Bandeirantes. Né? Tudo bem que é sentido oposto. Mas, dando como exemplo, você escolheu um caminho para regularizar o imóvel. É um caminho. E, por exemplo, ele não poderia saber, descobrir isso e ficar enlouquecido, me tapearam. Não pode acontecer isso, doutora? Então, a gente não sabe a reação do ser humano, né? Cada um é cada um, né? Não sei o que passaria na cabeça dele. Você tem que estar preparado para tudo. O que eu estou pretendendo é fazer uso campeão daquelas casas e quando for positivo, espero que sim, né? Dá para ele, já doar para ele, entendeu? E o que pode acontecer de eu não ganhar a causa? Você só não ganha uma ação de uso campeão se você deixar de provar os pressupostos. Posse, manse pacífica, que é a certidão de distribuidor civil da esfera federal e estadual, e também, mais importante, o animus domini. O que é o animus domini? A alma de dona. Você, para provar... O que é distribuidor civil? No meu nome? Na verdade, no seu nome é feita uma pesquisa no fórum, né, no site do Tribunal de Justiça, para ver se você foi processado ou processou alguém em relação a esse imóvel, para ver se existe litígio. Ah, tá. Entendeu? Não. Não é o caso. Não é o caso. Você tem tudo para ganhar. Tem tudo para ganhar, sim. E mais? Deixa eu ver mais dúvidas aqui. As citações. Se alguém não assinar, tem que assinar alguma coisa? Não, o uso campeão funciona assim. É uma ação declaratória. Você distribui... Qual que é o passo a passo do uso campeão judicial? Você distribui a ação e junta documentos. É a fase postulatória. Você está pedindo. Depois da postulatória, vamos entrar na segunda fase, que é a fase citatória. Vai citar os vizinhos, os confinantes, confrontantes, lá direita, lá esquerda e fundos. Alguns estados, o vizinho da frente. São Paulo, não. Vai citar o último proprietário que consta na matrícula, se falecido seus herdeiros. Essa citação é sempre por correio. Pode ser que a pessoa nem seja citada, né? Porque se eu não consigo citar via correio, vai citar por edital. Depois dessa fase citatória, que é a mais demorada, aí nós vamos para a penúltima fase, na verdade, que é a fase do perito. O juiz nomeia um perito, o perito vai até aí com o dia marcado e vai fazer uma planta, vai fazer um memorial descritivo, ele vai querer saber a área, o tamanho da área. Isso é normal. Ele não vai justificar se o imóvel está abandonado, né? Ele vai para descobrir a metragem, a situação fácil. Justificar que quebrou no meio, que abriram as suas casas, não justifica isso? Não, ele vai fazer uma planta e memorial descritivo da situação real. Ele vai levar essa informação ao Poder Judiciário. E aí você vai justificar. E a última fase é a decisão. O juiz vai decidir, o juiz, o Poder Judiciário. Entendeu? O senhor acha que é positivo fazer isso, né, doutor? Já deveria termos feito, né? Já deveríamos, né? Imóvel já era para estar no seu nome, né? Você sempre teve a posse, né? Não é porque O senhor acha que demora quanto na sua visão? Não dá para dizer isso, né? Qual que é o bairro aí? Vila Leopoldina. Vai cair no Fórum João Mendes, vai cair no Central, vai cair ou na primeira vara de públicos ou a segunda. Uso campeão, quando tem vara especializada, nós somos obrigados a usar. É a vara de riscos públicos. Isso é maravilhoso. Maravilhoso. Vara especializada só faz aquilo. Eles são especialistas do assunto, né? Maravilha. O senhor falou no curso, eu lembro. O senhor fala aí. Então, a vara civil é 880. Quando você é obrigado a usar a vara civil interior, meu Deus do céu, pode ser muito bom, muito ruim. Pega um juiz que não gosta da área. O senhor lembra que eu tenho uma dívida com um apartamento de 1992? Até levei não lembro. Tá no meu distribuidor civil isso, né? Então, eles não podem, vamos supor, eu ganhando a ação, eles não podem levar essa casa dos campeões? Quando você ganha a ação, o imóvel passa a ser seu, você passa a ser proprietário. Então, se existem dívidas, elas podem piorar o imóvel, mas o natural é o quê? Primeiro dinheiro, depois carro, depois bens.
E também tem prescrição. Essa dívida é muito tempo, né? Você me falou, tem muito tempo, muitos anos. 92, aí eu arquivei em 2012 e tá arquivado. Ah, mas essa dívida prescreveu, hein? Já, prescreveu, né? prescreveu. Mas, no caso, eles poderiam, acho que nem lembro também, é uma construtora. E outra coisa, prescreveu essa dívida também, né? Está prescrita, né? Tá. O que mais? Deixa eu ver. A poste de luz, mudar duas em uma, isso é já no próprio usucapião que faz isso? É porque se você fizer um usucapião só, qual que é o ponto positivo? Você vai gastar um usucapião só. Honorários, taxa judiciária, tudo bem que vai pedir isso é gratuita. Mas você vai ter um gasto só, uma ação só. E vai unificar as duas áreas e transformar numa só. Se você for fazer... Mas quem que modifica isso? Você vai transformar duas matrículas numa só, porque lá é duas matrículas, eu não me lembro. São duas matrículas? Isso é depois que ganhar os campeões ou antes? Depois que ganhar. Ah, então faz uma só. Faz um campeão só e transforma duas matrículas numa só. Você transforma um imóvel só. Ai, pode fazer isso, doutor? Depois dos campeão, esse imóvel vira um só. E você acaba economizando para vários fatos, para amanhã vender, alguma coisa, o imóvel virou uma matrícula só, né? Você aumentou a área. Ele vira um só. Porque ele tem dois números de IPTU. Então, eu consigo transformar dois imóveis em um só. Eu vou transformar duas matrículas, dois RG do imóvel em um só. No usucapião eu consigo unificar uma área, eu consigo desmembrar, separar. Você vai unificar, se você quiser. Senão você pode fazer os usucapião separado de cada imóvel. Uma isenta, outra usucapião. Tem IPTU. Vai ser depois, né? Isso depois. Agora, para você, o que seria interessante? Fazer um usucapião só, unificar as duas áreas ou não? Deixar separado, cada um com a sua matrícula. O que é bom para você? Um só. Um só. Tá. Eu falo porque existe uma economia, uma ação só, né? E se você vai fazer... Mas como é que eu vou provar que aquela outra é minha também, se não tem usucapião? Você vai provar, se não tem usucapião, você vai provar através da posse, de tomar conta, as manutenções, benfeitorias, entendeu? Não, vamos supor que faça de uma casa só. Ganhe ação. E a outra? Você pode fazer assim também. Faz um usucapião de uma casa, regulariza um. Depois você vai regularizar outra. Pode ser também. Só que aí são duas ações, né? São imóveis separados, né? Entendeu? Ai, meu Deus do céu. E aí tem aquele boato bobo. Mas o usucapião só pode fazer um. Não existe isso. Nós temos 36 espécies de usucapião no Brasil. A que você vai usar, você pode fazer o usucapião 2, 3, 4, 5, 6, 10 ou mais. Você pode ter várias ações e vários imóveis no nome. Né? E se fizer as duas, já fica mais oneroso, que seria o certo, né? Você conseguiria regularizar os dois, né? Ou através de usucapiões individuais, são duas ações, ou se você chegar à conclusão que você quer unificar a área, é um só. Aí é do seu critério, né? E como é que unifica essa área? O usucapião você vai unificar na matrícula. Você vai, o perito, quando for, já vai explicar na peça, nos quesitos, que é uma área só. Vai transformar numa área só. E você pode juntar, e deve, né? Juntar a planta e o mineral descritivo já fazendo isso. Já faz de uma só. Já faz de uma só. E isso não vai dar problema mais tarde por ser outro número? Não, porque você está mexendo no cartório de imóveis. Tem duas regularizações de imóveis. Uma é a registral, que é o usucapião vai entregar isso. E a outra é a regularização na prefeitura, na União, no Estado. É a chamada regularização administrativa. São regularizações diferentes. Quando você faz a regularização registrada, depois você faz a regularização na prefeitura, com facilidade. Você tem uma matrícula no seu nome, você dá baixa num número de contribuinte e vai ter um número de contribuinte só. Então, o próprio perito, ele faz a planta de uma só, com um número só. Faz. Você vai explicar bem na peça, né, na descrição do imóvel, e aí vai transformar dois imóveis em um só. Ele mesmo faz isso? É o serviço dele, né, fazer a topografia, né? Nós temos a obrigação, o advogado, a advogada que vai atuar, sempre de explicar a situação fática, a situação real. E é o que você vai decidir, né? E aí quem conversa com o perito é o senhor? Na verdade, nós fazemos o quê? Fazemos uma peça que são os quesitos, são as perguntas, né? O perito, essa área é uma só, você vai explicar na peça. E você pode entrar em contato com o telefone também, tem isso também, né? Acontece. Na prática acontece.
Ah. Ai, meu Deus do céu, parece que é uma mansão, né? Mas não é. É, mas é. E eu tenho amor por essas casinhas, eu Eu tenho sei. amor. Eu cuidei demais. Então, essas escrituras e tudo isso não vale nada. Não vamos usar para nada, né? Não vai, porque o uso de capião transforma a posse em propriedade. Então, toda aquela documentação antiga fica para trás. Tanto é que a regra, eu falo para os meus alunos, a regra no uso capião é abrir uma matrícula nova. É uma forma originária. Então, o correto é o juiz, a juíza, dar uma decisão, mandar para o cartório mandado, que é a ordem judicial, para abrir uma matrícula nova. Então, você vai aparecer só seu nome, é uma matrícula limpa. Alguns cartórios, eles aplicam o princípio da conservação das matrículas. Então, eles acabam aproveitando a mesma matrícula, que não é correto, mas não tem matrícula. Não tem nada. Quando não tem matrícula, aí nós vamos criar a matrícula nova, né? Que é o vício registral. Entendeu? Exatamente. Não tem matrícula. Tem a prescrição, né? Eu falei, senhor. Falou. É a prescrição longa, nossa senhora, uma história gigantesca. Então, foi um comprometer-se a vender. Não é nem venda, é comprometeu-se, mas ela acabou. Então, isso não vai interferir em nada. Não muda nada, porque a gente está falando de muito tempo de posse. Você tem todos os requisitos. Se alguém provar, for no cartório, pegar e colocar, falar isso aqui, ó, era da mãe dela, isso é ilegal. Não. Tira esse medo, viu? A senhorita tem que perder esse medo. Porque a gente fica pensando, vamos se habilitar, não, ninguém tem nada a ver com a tua vida, você sabe o que você está fazendo, você precisa regularizar o imóvel, que você quer ter paz, você quer ter sossego. Outra coisa, doutor, vamos supor, né, que a gente faça alguma coisa aí no breve ou logo. Quando eu tenho uma dúvida, com quem que eu falo? Na verdade, você pode mandar... Você não entrou campeão. Eu tenho uma dúvida, com quem que eu falo? No WhatsApp a gente fala? Eu sempre falo que você me contratou, o escritório, eu tenho uma equipe, não são muitas pessoas, é a Melo, doutora Andrade, doutora Letícia, a doutora Esther e a Stacy. Essa é a minha equipe do jurídico. Então, andamento, pode mandar no WhatsApp, eu mesmo respondo, no WhatsApp geral do escritório. Tá. Então é o WhatsApp, gente. Mas pode ligar também, não tem problema. Por exemplo, se eu tiver um outro caso para falar, eu pago consulta de novo? Ou como eu já me tornando cliente, eu já posso falar, olha, tem esse problema aqui, como é que podemos resolver? O escritório, eu trabalho com hora de trabalho, porque eu acho que é a forma mais justa para atender todo mundo, né? Então, se vai tratar de outro caso, é uma outra consulta, é um outro processo, começar do zero uma nova situação, se quiser. Na consulta, eu sempre oriento muito bem, a senhorita sabe disso, né? Eu passo as teses, eu passo por quê? Eu quero te ajudar, independente de quem vai fazer. Não estou aqui para vender nada, eu quero te ajudar, quero o teu bem. Então, eu passo as teses, eu posso corrigir uma peça, mas você é minha cliente, tem uma ação em andamento aqui comigo. Se aparece uma outra situação, é um outro processo, né? É um outro trabalho. Então, começa do zero. Consulta para poder saber o que vai fazer. Por exemplo, aqui que eu falar... E questão de pagamentos, como é que é feito? Pode ser em cartão de crédito, porque cartão de crédito é dinheiro, né? Na verdade, a gente fez um serviço aqui no telhado, a gente pagou com 8 cartões. porque não tinha o total em cada cartão. A gente fez vai fazer o quê? Uns 10 anos que eu não cuido mais de dinheiro, né? Porque senão você tira o foco do seu serviço, que é a advocacia, que eu sei fazer, que é o que eu sei fazer de melhor. Então, quem cuida disso aqui no escritório é uma pessoa que é a gerente financeira, que é a Ana Paula. Pode ser no cartão de crédito, pode ser no boleto, pode sim. Eu ajudo muito nesse sentido, tá? Posso pagar em vários cartões, não tem problema. Não, isso dá para fazer sim. Tá. Outra coisa, deixa eu ver, do cachorro, esse assunto do cachorro. Tem um rapaz que mudou aqui da rua, construiu a casa, uma casa linda, que as casas aqui estão todas lindas, né? E ele tem amor pro cachorro. O amor pro cachorro está vendo uma doença, né, doutor? Acho que é carência, né? Uma carência, todo mundo é carente, então o animalzinho supre, né? Um pouquinho, né? Graças a Deus. Eu sempre tive animal sem nada de carência, porque eu gostava mesmo. Enfim, o que está acontecendo? Especificamente esta pessoa. Ele está com 5 cachorros vira-lata. O cachorro agora está mais calmo, porque o pessoal está ligando para a prefeitura. A zoonose vem e conversa, mas a zoonose não faz nada. Ela conversa. Estão reclamando, estão não sei o quê, né? Tá. Aí eles param um tempo, depois voltam de novo. E esses cachorrinhos lá têm 12 horas por dia em frente ao portão.
aqui é uma área ER, estritamente residencial. Pode acontecer isso? Ele deixar o cachorro latir o dia inteiro, dia inteiro, dia inteiro? Essa situação, ela entra no direito imobiliário também, mas ela entra no quê? O direito imobiliário tem vários ramos que a gente atua, que é a regularização de imóveis, a locação, contratos imobiliários, aí entraria no direito de vizinhança. Quando o vizinho te incomoda, né, através do animalzinho, você pode fazer uma ação de obrigação de fazer ou obrigação de não fazer. Então, você vai falar, juiz, eu quero que seja aplicada uma multa caso eu venha ter incômodo, muito latido de cachorro. Aí o vizinho que vai ser obrigado, né, até a sua não, mas eu não posso fazer isso que eu escuto e conversa, um termo circunstancial na delegacia, e depois levar no pequenas causas? E vou ser muito sincero, eu dei aula sobre leilões, que é um outro segmento do direito imobiliário, e tinha um escrivão da polícia. Tinham dois. E aí nós estávamos conversando sobre isso. As pessoas, o leigo e muito advogado, acham que fazer boletim de ocorrência resolve alguma coisa. Não. Você declara o que você quer no boletim de ocorrência. Então, é um documento unilateral, não é prova de nada. Não é isso que vai resolver a tua vida. Se a situação realmente é insuportável, o que você pode fazer? Uma ação judicial. Aí, nessa ação judicial, você vai pedir o quê? Obrigação de fazer ou não fazer. Você pode tentar fazer até no juizado especial civil, para não gastar o antigo pequenas causas, entendeu? Mas eu faço isso sozinha? Você faz. Você vai no juizado especial civil da Lapa, tá perto de você. Sim, aqui do lado. Do lado, sobe lá, sobe a rampa aí. Tem a rampinha. Aí você sobe a rampa aí, vai no juizado especial civil, você tá do lado aí. Aí você vai no antigo Pequenas Causas. Hoje é o JEC, Juizado Especial Civil. Aí você fala que você quer fazer uma ação de obrigação de fazer. Ou não fazer, né? Que o vizinho te incomoda. Aí ele vai ser chamado para uma audiência de conciliação. Quem sabe faz um acordo ali, já resolve. E você não precisa gastar dinheiro com ninguém, nem com advogado, né? Então é pequenas causas. E não faço BO. Não faz BO nenhum. O BO é uma furada, né? Você pode até fazer, mas não é prova de nada. Você não vai ganhar e nem perder a ação por causa de BO. As pessoas... E qual que é a prova? Qual que é a prova, doutor? A prova é você filmar. Começou a latição. Filma lá. Né? Fotos também, mas latido é som, tem que filmar. Tem gente que... feriado, eles latiram o dia inteiro, eles latiram a noite inteira. Você pode filmar, você pode pedir para pessoas que também se incomodem com isso, fazer declarações e assinar. É uma saída, né? Ninguém faz, porque todo mundo tem cachorro. Só que os cachorros não incomodam. Me entendi. Então você vai ter que filmar, hein? Vai ter que filmar, porque é a única prova que você vai ter. E como é que eu mostro essa filmagem? Como para pequenas causas? Como é que eu faço? Na verdade, quem vai ver isso? Isso vai ser arquivado no processo, no pendrive, no passado, sketch, no pendrive, né? Sketch, CD, hoje é pendrive. Então, é pequenas causas. Vou lá, conta a história, digito, falo, contexto, gravo, isso. põe no pendrive. É isso mesmo. Tá. Isso mesmo. Existem duas provas no Brasil, as provas orais e as provas documentais. Seria uma prova documental, você tem que ter isso. Aí, numa audiência, você pode apresentar testemunhas, se você conseguir, alguma coisa assim. Mas, nesse primeiro momento... Ninguém quer fazer isso. Então, todo mundo tem medo, se eu conheço brasileiro. Tem medo, acha que todo mundo tem direito, mas obrigação zero. Ninguém tem obrigação, só direito. E brasileiro é complicado, doutor. É complicado. É difícil. Mas, enfim, vamos ver, então, o negócio dos campeões. E o que você quer que eu mande para o senhor olhar antes? Eu só quero olhar, em relação ao inventário do teu pai, eu quero olhar a matrícula. A matrícula. Manda a matrícula. Eu preciso olhar a matrícula do imóvel. Provavelmente essa matrícula está dentro do inventário. Se você me passar o número do inventário, passa o número completo. Não, você diz a cervejinha. Isso. Passa o número do inventário para mim. Aí eu olho. Inventário. Isso, passa o número direitinho lá, os pontos lá direitinho. E aquele imóvel que ele doou, manda também? Manda a matrícula daquele imóvel. Lá eu preciso da matrícula para poder analisar melhor para te ajudar. Pronto. Tá bom? É isso. Tá bom, querida. Como é que se fala? Como é que fica? Manda para o WhatsApp do escritório, eu vou te responder para o WhatsApp para te ajudar para a gente ganhar tempo. Tá. Se você for fazer a ação, tanto habilitação no inventário, né, para pedir que se torne inventariante, quanto uso capião, fala com a Ana Paula. Pode ligar no escritório, pode vir no escritório, do jeito que você quiser. Pode mandar o WhatsApp, tá bom? Me fala o endereço novo. O endereço novo, pede para a Maria, ela te passa. No WhatsApp ela passa para você. Ah, tá. Passa.
isso. Tá bom, Tá querido. bom? Ó, então, presencial você não faz mais, né? faço sim, faço presencial sim. Tá. Faço. É que, queira ou não queira, modalidade online, ela pegou, né, no Brasil, né? É muito boa. É muito boa. Você vê, nós conversamos, você não gastou tempo com condução. É muito rápido. Né? Você não sai de casa, já tá aqui, já falou, já fez tudo. Eu atendo o Brasil todo, assim. Então, assim, é bacana, mas o escritório está aberto para atendimento presencial, sim. Tá muito bom? Bacana. Então, qualquer dúvida é WhatsApp. Pode mandar, pode ligar, tá bom? Tá. Fiquei feliz em te ver, ver que você tá obrigado. bem. Mas o professor, você tem um amigo aqui. Quero o seu bem. Saúde sempre. Muita paz para você. Com certeza, mas vamos ver o preço de tudo isso. Fala com a Ana. Ajuda assim. E no caso de ser inventariante, né? São processos diferentes, são coisas diferentes, são serviços diferentes. Mas ajuda a parcelar, ajuda sim, tá bom? Ajuda no preço também. Inclusive, doutor inventário, se eu não me tornar inventariante, eu fico esperando eles venderem a casa, é isso? Aí você vai ter que ficar na situação que tá, ou seja, não vai acontecer nada. Né? Tá bom. Ó, fica com Deus, tá? Tchau. No teu dia, tem compromisso agora também. Tchau. Queridão. Tchau. Fica com Deus. Tchau. Prazer em falar.